Olá, turminha, beleza? Aqui é nossa segunda videoaula da disciplina de Auditoria e Segurança de Sistemas. Nessa videoaula vamos trabalhar aqui com a identificação e autenticação, os conceitos de identificação e autenticação. Lembrando, essa primeira parte da nossa disciplina ela é bem teórica, estamos focando mais nos conceitos. A segunda parte vamos trabalhar aí de forma mais direcionada, mais prática um pouco, tá bom? Então, o que é? Primeiro, assim, vamos entender os conceitos básicos. O que é identificação, autenticação, né? Todo e qualquer sistema de segurança da informação, identificação e autenticação é um conceito básico e comumente implementado. Mesmo um sistema operacional monousuário, ele tem um usuário que é utilizado. Tá? Se você for pegar aqui, vamos tentar aqui abrir os processos aqui do Windows, né? Esse gerenciador de processo. Todos esses processos, deixa eu ver se ele aparece aqui, ó. Só tem o meu usuário, né? Mas todos os processos, eles estão em execução. No Linux aparece melhor isso, né? Deixa eu ver se tem alguma opção aqui. Nome do processo, PID, tipo, aqui não aparece, tá? Mas todos os processos estão associados a um determinado usuário. Então não é só o acesso ali ao computador. Qualquer processo que está rodando, ele tem um usuário autenticado que é o responsável por ele, tá bom? Tá. Então, temos aqui dois conceitos, que é a identificação e autenticação, e vamos diferenciar um do outro. A identificação é a requisição sobre o que alguém ou alguma coisa é. E a autenticação é a validação dessa reivindicação, certo? Então pensa o seguinte, você tem um crachá, você apresenta esse crachá, então você está se identificando, certo? Você apresenta esse crachá, vamos supor, para uma outra pessoa, ou você passa lá numa máquina. Você se identificou, certo? A máquina ou aquela pessoa que vai validar aquela sua identidade, ele está então te concedendo um acesso, está autenticando o seu acesso, está validando a sua reivindicação de identificação, tá ok? São dois conceitos distintos, identificação e autenticação. Identificação que você faz, autenticação que uma outra pessoa ou outro meio, método, computador ali vai fazer, tá bom? Cartões magnéticos são exemplos clássicos de identificação e autenticação, tá? Então, quando você passa aqui o cartão magnético pela leitora ou insere um que tem um chip, né? Você está afirmando que é determinada pessoa. Quando você informa a senha na leitora, a informação é validada, autenticada. Se essa informação estiver incorreta, então você não tem essa validação, certo? Então você não tem a sua autenticação. Você fez uma identificação, essa identificação não foi validada. Tudo bem? A identificação é a simples afirmação de quem somos. Inclui a reivindicação de quem somos. Quem usa um sistema de computação reivindica ser em uma rede. Então, assim, você é um usuário que você reivindica ser alguém em uma rede. Aquele usuário normalmente está associado ao usuário do computador. O autor de um e-mail, quem o autor de um e-mail afirma ser? Eu posso criar aqui um endereço de e-mail chamado Bill Gates alguma coisa aqui e mandar um e-mail. Estou fazendo minha identificação, certo? Só que fazer a autenticação disso é outro processo, tá? Quem dizemos ser é um conceito tênue na melhor das hipóteses. Você pode dizer quem é que você é, qualquer pessoa, tá? Você pode se identificar como qualquer pessoa. A sua identificação, o que você diz é um conceito tênue, ok? Aquela validação, tá? Que é a autenticação que vai validar isso que você está falando, tá bom? Você pode fazer aí, tá em alta, né? Uma fake news qualquer aí dizendo que você é o Jeff Bezos aí, o Steve Jobs, né? Até o John Lennon, algo do tipo, tá bom? Podemos nos identificar pelo nosso nome completo, versão resumida dos nossos nomes, imagem, apelido, número de conta, nome de usuário, cartão de identificação, impressão digital, amostra de DNA e uma enorme variedade de outros métodos, que é como a gente se identifica, né? Você pode fazer normalmente hoje sistemas de ponto por biometria, você coloca o dedo lá numa máquina, um leitor biométrico, um fingerprint, que ele vai
fazer a autenticação de quem você está afirmando que você é, né? Eu não sei como que vai ficar essa situação, né? Estamos num contexto aí de pandemia, se o pessoal ainda vai continuar colocando o dedo no mesmo lugar, vai ter que limpar o dedo com álcool gel logo em seguida, ou se cada um vai usar seu cartão ali. Há vários modos de se identificar e métodos supostamente únicos de identificação. Aqui, ó, métodos supostamente únicos de identificação, como a impressão digital, podem ser duplicados em muitos casos, né? Existem muitas formas de você duplicar aí uma impressão digital e já tem registros, né, de que, porque assim, aquele leitor biométrico ele não faz uma leitura com 100% de precisão, até porque você também não vai colocar o dedo sempre ali da mesma forma. Então, geralmente, quando ele reconhece um determinado padrão ali, uma taxa, um limiar que ele considera aceito, ele valida. Mas já tem casos que, embora a impressão digital seja única para cada pessoa, há casos de uma pessoa que conseguiu com uma impressão digital se validar como outra. Então são métodos que, biologicamente falando, impressão digital é única para cada um, acho que o formato da orelha, existem várias coisas no nosso corpo, o caminhar, cada pessoa caminha de uma forma diferente, tá? A íris, então existem várias coisas que são únicas no ser humano, mas que quando você vai desenvolver um sistema para fazer a validação disso, esse sistema não vai pegar com 100% de precisão, tá bom? Então mesmo que seja único para cada indivíduo, é capaz que ele identifique você como sendo uma outra pessoa. A verificação da identidade é um passo além da identificação, mas ainda está um passo antes da autenticação. Conferir um documento para embarque em uma viagem é um modo de verificação da identidade, mas não de autenticação. Então, aqui o exemplo é um embarque de uma viagem, ou no avião, ou no ônibus mesmo. Você chega ali, você apresenta seu documento, o cara olha se o nome no seu documento é o mesmo nome no bilhete da sua passagem. Ok, isso aí é a verificação da identidade. Bom, um e-mail enviado tem a identidade verificada, porque tem um registro ali da pessoa que enviou aquele e-mail. Tá? Falsificação de identidade. O roubo de identidade baseado em informações falsificadas é uma das grandes preocupações e custa a consumidores norte-americanos cerca de 20 bilhões de dólares, custou, né, 20 bilhões de dólares, quase 21 bilhões de dólares em 2012. Esse valor com certeza não tem um dado mais atualizado, mas com certeza é bem maior hoje em dia. Tá? Esse tipo de ataque é muito comum e fácil de executar. É comum você ter a ligação, né? Recebe uma ligação falando que você é uma pessoa. Há vários tipos de golpes dessa forma, né? Quando a pessoa se identifica como sendo outra. Ou o cara identifica que está com seu filho. Aí a pessoa chorando lá, tenta um grito, você não consegue contato ali. É o golpe do falso sequestro, né? Então por que esse ataque também é comum de executar? Porque você precisa de uma quantidade mínima de informações. Nome, endereço, o número de segurança social já é o suficiente. É possível imitar alguém em grau suficiente para poder agir como tal em muitos casos. Tá? Você não precisa de um conjunto muito grande de informações de uma pessoa para poder simular que é ela. Vocês podem ligar lá na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou no próprio IFMS e se identificar como o professor Rafael Françoso. Eu sou o professor Rafael Françoso, preciso de uma informação tal. A pessoa que está na outra ponta da linha, dificilmente ela vai acabar... eu não sei que tipo de informação que você vai conseguir com isso, mas a pessoa que está na outra ponta da linha, ela não vai ter como fazer essa autenticação, né? Ela não vai pedir ali qual é o número do seu SIAP. Até se for pedir isso, é uma informação que você consegue facilmente na internet. Tá? Autenticação no sentido da segurança da informação. Lembrando, tá, pessoal, que tudo que a gente está vendo na disciplina são técnicas, são conceitos e técnicas aí que podem conduzir aí a alguns possíveis ataques, mas a gente sempre estuda isso na forma de prevenir esse tipo de problema, sempre na maneira de mitigar o risco, lembrando lá o processo de gerenciamento de risco, né? Então, vamos sempre buscar aqui as informações que a gente obtiver aqui de uma forma mais ética possível, tá bom?
Autenticação no sentido da segurança da informação, conjunto de métodos que usamos para estabelecer uma reivindicação de identidade como sendo verdadeira. É importante notar que a autenticação apenas estabelece se a reivindicação da identidade que foi feita é correta. Tá? Então ela vai verificar se aquela reivindicação ela é correta. Eventualmente, se você tiver informação suficiente que te permita fazer o processo de autenticação, ainda que você não seja aquela pessoa, a autenticação ela vai funcionar, tá? É aquela história, é conhecer as regras do jogo para saber como jogar. Os métodos mais comuns de autenticação é senha, biometria, scanner de retina, cartão de acesso, reconhecimento facial e caminhar, como eu disse, né? Tudo isso aí é único para cada pessoa. Por exemplo, o cartão de acesso, você pode perder seu cartão de acesso, pode ter seu cartão de acesso furtado, tá? É cartão de acesso, aqui está só um I, vou até fazer a correção já. Cartão de acesso. Existem aqui outros modelinhos aqui, Software and Hardware Security Token. Então esse tokenzinho aqui, ele geralmente você cria você tem uma senha, você tem um acesso, aí é um hardware, tá, de segurança que você aponta para um determinado dispositivo e ele vai gerar um código para você. Esse código você vai conseguir ter um acesso no sistema. Eu utilizei um recurso semelhante como esse para acessar o suporte de um software chamado MicroSiga. Eu acho que ele mudou aí para Proteus, nome, algo do tipo, tá? E assim, eu realmente tinha minhas dúvidas sobre a necessidade de tudo isso, porque você precisava simplesmente ter um suporte em um determinado software. Autenticação multifator é aquela que envolve 2 ou mais métodos de autenticação. Então, por exemplo, uma transação bancária, além da senha, é comum você pedir um código, né, como uma confirmação biométrica, né, um outro código lá do correntista. Tá? Então, não é apenas... você pede a senha também, pede uma confirmação biométrica, normalmente um conjunto de letras, tá? Autenticação mútua refere-se a um mecanismo de autenticação, lembrando que isso aqui é conceito, tá? Isso aqui é autenticação multifator e aqui é autenticação mútua. Autenticação mútua refere-se a um mecanismo de autenticação no qual ambas as partes autenticam uma a outra. Na autenticação mútua não é só o cliente que se autentica ao servidor, mas o servidor também autentica ao cliente. A autenticação mútua é muitas vezes implementada através do uso de certificados digitais. Então vamos lá, aqui tem uma figura aqui no próximo slide. Esse aqui é o famoso ataque do homem no meio, né? Não é um exemplo ali. Mas, por exemplo, voltando aqui para a situação aqui do certificado digital, não é só você que vai se autenticar aquele servidor, mas aquele servidor também vai se autenticar a você. Então, isso aí é o conceito de autenticação mútua, tá? Esse aqui é o chamado ataque do homem no meio, né? O ataque do homem no meio, você tem aí você tem um cliente, servidor, né? Aí você tem aí um atacante, né? Um possível invasor, que ele se conecta ao cliente e ao servidor simultaneamente, tá? A gente vai ver em mais detalhes esse tipo de ataque, é um ataque bem comum, tá? Chamado ataque do homem no meio. É um homem no meio porque ele está no meio entre a sua conexão aí com o cliente e o servidor, tudo bem? Existe aqui um livro chamado A Arte de Enganar, de Kevin Mitnick, tá? E William Simon. Ele é um livro bem interessante, se eu não me engano é um livro de 2002, escrito por Kevin Mitnick. Ele foi considerado, tem, se não me engano, 1 ou 2 filmes aí que retratam ele. Se não me engano é Hackers Operação Takedown. É um filme que retrata aí a caçada ao Kevin Mitnick, que foi considerado por muito tempo aí um dos maiores hackers do mundo, tá? E ele foi capturado por uma equipe bem grande, tá? Acabou até sendo uma lenda aí na época, né? Então ele escreveu esse livro, né? Porque ele coloca assim, a segurança ela não é um produto, ela é um processo. Então invadir um computador pode ser um processo técnico bem complicado. Mas ele afirma que é possível conseguir senhas e outras informações sigilosas nas empresas simplesmente fingindo ser outra pessoa e simplesmente pedindo essas informações.
o fator humano é o elo mais fraco da segurança. Então, eventualmente, tem uma pessoa, você chega lá para ela e fala que é de uma determinada empresa e pede para ela confirmar a senha. Tá? A Arte de Enganar é um livro, deve estar até disponível aí na internet para quem estiver interessado. Tá? A segurança não é um problema para a tecnologia, ela é um problema para as pessoas em direção. Quebrar a firewall humana quase sempre é fácil, não existe nenhum investimento além do custo de uma ligação telefônica que envolve um risco mínimo. Tudo isso aí são trechos que está escrito aí no livro dele. Né? Isso aqui é uma coisa do Einstein, né? Uma frase atribuída ao Einstein, melhor dizendo. Né? Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana, mas eu não estou completamente certo se o primeiro é verdadeiro, né? Se o universo realmente é infinito. Tá bom? Até hoje existe essa dúvida, mas, ou seja, ele não tem dúvida que a estupidez humana é infinita. É assim, é a facilidade que existe em enganar. A gente pode perceber isso no dia a dia. Quantas pessoas hoje são enganadas por fake news, por coisas tão banais, né? Eu recebi outro dia uma foto falando que o cara estava queimando uma floresta, ele pegou um palito de fósforo, ele estaria riscando e depois mostra ali a área que ele queimou supostamente toda devastada, né? Só que a área que ele estava queimando não tinha nenhuma árvore na área toda queimada, estava cheio de árvore, né? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, tá? Mas aqui no filme, no livro também, ele relata várias situações em que as pessoas conseguem brechas ali na segurança, conseguem invadir determinados sistemas, muito mais na engenharia social, conversando com as pessoas, do que com alguma técnica especial. Claro, quando você associa engenharia social com habilidade técnica, é muito perigoso. Tá? Aqui tem um case, tá? Eu vou deixar esse case aí, eu vou deixar disponível aí, tá? Então ele fala aqui sobre um problema que foi um exemplo aqui de engenharia social, né? Que tem um problema aqui do Stanley Rifkin, né? E um banco, né? E ele ele faz um relato aqui, né? Ele verifica que ele andava lá na empresa e conseguiu ver como é que as pessoas faziam a transferência, né? Então assim, pensa como que era banco lá na década de 70. Não tinha caixa eletrônico não, né? Então, transferência existia outras formas. E ele, só coletando informação de um lado para o outro, conseguiu transferir ali uma quantia enorme de dinheiro. Acabou sendo preso depois, né? Essa é a questão também, né? Nem sempre dá certo. Eu vou deixar esse aqui para vocês darem uma lida, tá? Tá disponível aí nos slides, e aí eu quero que vocês respondam essas questões aqui, tá? Avalie o caso Rifkin e analise quais aspectos de segurança da trilha de Sear ou Parkerian Axade foram violados, quais tipos de ataque o Rifkin utilizou, quais foram as vulnerabilidades e os riscos inerentes ao banco, e diante da falha de segurança, que medidas poderiam ser tomadas para prevenir. E elabore um plano de resposta a este incidente. Tudo bem? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa segunda videoaula. Tem essa lista de exercícios. Estou tentando colocar eles no Moodle. O Moodle ainda é bem estável. Se não for possível, eu vou colocar em Word e compartilhar no Dropbox para vocês, tá bom? Eu espero que vocês deem uma olhada realmente nesse case aqui. E eu espero discutir com vocês na sexta-feira, nosso próximo encontro. Tudo bem, pessoal? Então, estou dentro do meu limite aí, né? Acho que deve estar com 15 minutos, um pouquinho mais que isso. Prometi que essa aula seria menos de 20. Então, obrigado aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, no WhatsApp ou no próprio Moodle. E até a próxima videoaula.